Bom, então agora começou a gravação, a gente pode continuar, tá? Então hoje é o nosso... Quem tá com a lista chamada aí, aula o que que é? Aula 14? O que que é? É aula 13, início da aula 13, nosso sétimo encontro. Hoje, então, 29/9 de 2023. E a gente já recapitulou um pedacinho da aula anterior, né? Então, da definição de derivada. Então, só para a gente recordar, né? Fica registrado. A gente viu que se a gente tem uma função f, a derivada dela em um determinado ponto, a gente chamou de f' de x0, é, por definição, o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero, se esse limite existir. A gente viu que uma maneira equivalente de escrever isso era o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Isso é derivada desde que o limite existe, tá bom? E falei, então, a gente ia fazer esse exemplo aqui, né? Vendo que nem sempre uma função é de limite derivada. A gente viu vários exemplos onde existe a derivada e não viu nenhum. Mas tinha ficado uma observação que era sobre as notações, né? Os tipos de notações de derivadas, além dessa f' de x0. Então, vou chamar de outras notações, tá bom? Outras notações para a derivada. Quais são as outras notações que a gente vai ver, então? É o seguinte. Se nós temos uma função... Obrigado, Lu. Y igual a f de x, nós chamamos a derivada da função em x0 isso foi no auditório, né? Ah, tá bom. Achei que pudesse ser o meu computador ou de alguém tocando. Nós vimos também, gente, que a gente pode enxergar a derivada como uma função, né? Ou seja, você pode calcular ela não só em um ponto, mas em vários, né? Onde o domínio da função a gente falou aqui, tá? Então, ao invés de aparecer f' de x, podem aparecer outras notações, tá? Quais notações? Então, além da que a gente vai usar, f' de x, pode aparecer y', tá bom? Então, está falando da função y, derivada y'. Mas outra notação clássica é dy dx, a derivada de y em relação a x, tá bom? Ou, sei lá, derivada da função f em relação a x, todas essas são utilizadas em livros. Pode ainda menos comum, isso aqui, se você estivesse fazendo um curso de análise, então, mais de uma variável, às vezes aparecem essas notações aqui, derivada de f de x, ou ainda, sendo explícita, derivada em x da função f de x, porque uma função pode ter mais de uma variável, não precisa só ser x, funções de mais de uma variável, x e y, coisas do tipo, tá? Em geral, gente, nós vamos usar essas três aqui no curso, tá? Qualquer uma delas para falar sobre a derivada. Vocês podem ver nessa lista 5 que eu deixei hoje com vocês. A lista 5 está aqui, peguei ela. Por exemplo, na questão... Só para falar de uma questão, a questão 11 de cara, a gente fala a equação y duas linhas mais y', então você está falando de derivada, certo? A derivada em relação a y. Não, mas tem outras questões que você pode identificar isso. A gente vai fazer hoje alguns exemplos também para esses casos, tá bom? Então, são notações que são comuns para derivada. Uma observação importante, gente, então, dentro dessa observação aqui é o seguinte. Aqui, quando eu digo que a função depende de x, certo? Mas, sei lá, por exemplo, se minha função... Só para dar um exemplo aleatório, assim, ó. Imagina que eu tivesse uma função v de t. Estou falando da velocidade em função do tempo, certo? Só para dar um exemplo aleatório.
2t ao quadrado menos t, certo? Ok? Então, quando eu estiver falando da derivada dessa função, eu não vou falar da derivada em relação a y. A nossa variável é a variável t, certo? Então, pode aparecer para você, calcule, sei lá, v' de t, certo? Mas você está calculando a derivada em função, a derivada em relação a t, tá bom? Ou poderia aparecer a notação, calcule dv dt, a derivada de v em relação a t, tá bom? Isso para ficar claro. X não é variável aqui, quem é variável é t, tá bom? Então, no caso, se ia calcular, né? Só para deixar armado para vocês, o que é v' de t nesse caso? É o limite de v de t mais h menos v de t sobre h quando h tende a zero, tá bom? Nós vamos falar de regras de derivação hoje no segundo horário. Eu já vou aqui como resposta para vocês, que é 4t menos 1, tá bom? Essa é a derivada, tá? Poderia vir escrito assim ou poderia vir escrito, né? Olha, trabalhou na aula passada. Por exemplo, isso eu deixei como exercício para vocês. Essa função aqui, certo? f de x, x ao quadrado menos 8x mais 9. Nós vimos que a derivada dela em qualquer ponto A vale o quê? Vale 2a menos 8. Então, a gente concluiu que a função derivada, né, é 2x menos 8. Vou voltar aqui, tá? Só para a gente, então, fazer o paralelo. Então, a gente viu que a derivada dessa função é 2x menos 8, certo? Se eu quisesse calcular a derivada no ponto 2, era só trocar o x por 2, dava menos 4, tá? Aí você poderia falar, professor, mas se a gente usasse essa notação aqui, né, dy dx, a derivada ainda é 2x menos 8, certo? Se eu quiser calcular essa derivada no ponto x igual a 2, a notação é o seguinte, vou escrever aqui embaixo, é dy dx em x igual a 2, tá? Então, você está simplesmente trocando x por 2, 2 vezes 2, isso aqui dá menos 4, tá? Então, é assim. Eu não gosto muito, mas ela é bem utilizada, por exemplo, em física e coisas desse tipo, tá? Acho que vocês nem não têm física, né, no curso, né? Tá? Mas remonta às notações iniciais do cálculo, tá bom? Leibniz usava bastante essa, né? Um dos pais do cálculo, tá? Mas, bom, eu prefiro F', mas no livro, qualquer lugar que vocês podem ver, dy dx diz a mesma coisa, tá bom? Se eu tivesse um cálculo 2, vocês vão ver quando a gente está falando de integral, a gente, por padrão de notação, prefere usar dy dx, tá? Mas então, se eu quero calcular f' de 2, eu troquei o x por 2. Se eu estou usando essa notação dy dx, eu vou escrever a barrinha com x igual a 2. Estou substituindo o x por 2, tá bom? Então, tinha ficado, né, faltou falar isso. E aí eu falei, então, que nós vimos vários exemplos de funções que admitem derivadas, mas essa função aqui é um exemplo de uma função que não admite derivada, tá? Então, será que ela tem derivada, né? Que foi o finalzinho da aula passada. Se ela tiver, quem é a derivada dessa função, certo? Ok? Poxa, se ela tiver derivada, como é que eu vou calcular a derivada dessa função? Bora pensar aqui, tá bom? O que é a derivada, se ela existir, certo? Ela é o limite, né? Se eu quisesse calcular isso aqui é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, certo? Esse negócio do h tende a zero, gente, pode se aproximar de zero de modo que x mais h seja um valor negativo ou que seja um valor positivo. Isso influencia, porque se a gente lembrar, o que é o gráfico da função módulo de x? Se eu tenho módulo de x, eu tenho o próprio x, se ele é positivo, e o x com o sinal trocado, se ele é negativo, certo? Então, essa é a definição do módulo, né?
f de x igual a módulo de x, perdão. Ela é o x se o x é maior ou igual a zero, e ela é o x com o sinal trocado se o x é menor do que zero, certo? Então, olha só, se eu tenho, vou escrever de branco aqui, se eu tenho um x positivo, o módulo de x é o próprio x, certo? Por definição, ok? Então, quando h tende a zero, x mais h fica positivo, certo? Então, eu estou diminuindo o h, meu x é positivo, então eu posso pensar, digamos, meu x é positivo. Se eu pego um h pequenininho se aproximando de zero, x mais h deve ainda ser positivo, certo? Então, de modo que, se x mais h é positivo, o que é o módulo de x mais h? É o próprio x mais h, certo? Então, quando eu estou... Porque aqui o que acontece? Lembra lá dos limites laterais, certo? A gente vai ver que essa derivada é um limite, certo? O limite existe, vai ter uma questão da prova. Se somente seus limites laterais existem, são iguais. E o que a gente vai ver? Que o limite, quando o h tende a zero, mas seu x é positivo, ele vai dar uma coisa. E quando o x é negativo, ele dá outra, certo? E isso, o x positivo e negativo, influencia na nossa função. Então, a gente vai ver que não existe o limite, tá bom? Eles vão ter valores diferentes. Então, essa expressão aqui de cima, né? Vou até grifar ela aqui, esse f' de x, o que vai acontecer com ele, né? Olha, f' de x é o limite com h a zero de f de x mais h, f de x sobre h, certo? Então, isso aqui vai ser o limite, a função f nesse caso, é módulo de x mais h menos módulo de x sobre h, certo? Com h tendendo a zero. Se o nosso x é positivo, o nosso primeiro caso, o que a gente acabou de observar? X mais h, quando h tende a zero, fica positivo, de módulo que x mais h, em módulo, é o próprio x mais h, certo? E o módulo de x, como x é positivo, o módulo de x é o próprio x, certo? Se a gente junta essas informações, esse primeiro limite fica o seguinte. Olha, é o limite de x mais h menos x sobre h quando h tende a zero. Então, x menos x se anula, sobra o limite de h sobre h quando h tende a zero. Lembra, gente, h tende a zero, ele está perto de zero, mas não é zero. Eu posso simplificar, certo? Sobra 1. O limite da constante é a própria constante. Então, observe o seguinte. Se o x é maior que zero, f' de x está dando 1, certo? Okay? Agora, isso se o x é maior que zero, certo? Se o x for menor do que zero, o que vai acontecer com a nossa função? Okay? Então, nós estamos vendo que ela admite derivada quando o x é positivo. Ela vai admitir derivada quando o x for negativo, ele vai dar menos 1, e vai dar um problema exatamente quando o x for zero, tá bom? Bom, se o x é menor que zero, gente, o argumento é o mesmo, olha só. Quem que é o módulo de x? O módulo de x é ele com sinal trocado, né? Porque o módulo é sempre positivo, certo? Então, se o x fosse menos 5, o módulo de x é menos 5, dá 5, certo? De modo que quando h está tendendo a zero, x mais h fica ainda negativo. Então, o módulo de x mais h, você troca o sinal, certo? Menos x mais h, certo? Então, eu essa parte aqui de cima eu aproveito, tá? Então, eu vou copiar ela. Eu não preciso escrever ela de novo. Então, a derivada é isso. É o módulo, certo? Observe o seguinte. O módulo de x mais h, nesse caso, vai ficar com o sinal trocado. Menos o módulo de x também fica com o sinal trocado. Sobre h, quando h tende a zero. Então, fica o limite de menos x menos h, menos vezes menos mais x,
sobre h, quando h tende a zero. Menos x mais x dá zero. Então, ficou o limite de menos h sobre h, quando h tende a zero. H está perto de zero, mas não é zero, você pode simplificar. Aqui sobra menos 1, então fica o limite de menos 1, quando h tende a zero, isso dá menos 1, certo? Então, o que a gente acabou de dizer? A função admite derivada para x maior que zero, e essa derivada dá 1. Ela admite derivada para x menor que zero, essa derivada dá menos 1. E se o x for zero? Se o x for zero? 4. Aqui. Se o x for zero, gente, terceiro caso, se o x for zero, será que a função admite derivada? Qual é o f' de zero, certo? Então, a afirmação aqui é que esse limite aqui, ele não... Ele travou? Ah, voltou. A afirmação é que esse limite aqui não existe, certo? E por que que ele não existe? De fato, é o seguinte. Se eu for calcular esse limite, gente, esse aqui, por definição, f' de zero é, por definição, o limite de f de zero mais h menos f de zero sobre h quando h tende a zero, certo? Bom, a função f é um módulo de x, certo? Então, o que é f de zero mais h? É o módulo de zero mais h, que é o módulo de h, certo? Vou deixar ele registrado ali, certo? Então, esse aqui fica o limite do módulo de h menos o módulo de zero sobre h quando h tende a zero. Mas, gente, quanto é o módulo de zero? O módulo de zero é zero. Então, eu vou deixar só assim, tá? Módulo de h sobre h. E esse limite a gente já até comentou nos limites laterais lá atrás. Não existe. Por quê? Olha só, eu vou dividir em dois casos aqui. Quando h tende a zero, h tende a zero pela direita e pela esquerda, certo? Então, aqui são por valores maiores do que zero. Quando o h é maior do que zero, o módulo de h é o próprio h, certo? Então, esse limite aqui dá 1. Quando ele... Vou pôr de outra cor aqui, certo? Quando ele tende a zero pela esquerda, então os valores de h são negativos, de modo que o módulo de h é menos h. Isso aqui dá menos 1. Os limites laterais são diferentes, certo? Então, não existe. Essa função, então, ela não admite derivada em x igual a zero, tá bom? Então, ela não tem derivada para x igual a zero. Ela admite derivada para x maior ou menor do que zero, certo? Mas não admite. Então, para fechar o nosso exemplo, né? Então, assim, só para a gente deixar aqui, né? Se o f de x for módulo de x, o que a gente acabou de dizer? Que a derivada é 1 se o x é maior do que zero e é menos 1 se o x for menor. Mas f' de zero não existe, certo? Ok? Então, a gente mostrou o exemplo, né? F' de zero não existe, tá bom? Então, mostrando o exemplo, pelo menos de uma função que não admite derivada em um ponto. E existem vários outros tipos de funções que não admitem derivadas, tá bom? E que eu só tinha passado exemplos de funções que tinham, né? Todos aqui para trás tinham, né? Certo? Se a gente olhar os exemplos anteriores, todas existiam, certo? Então, mas esse aqui, eu tinha deixado para você, a gente viu um exemplo. Ó, não existe f' de x0, tá bom? Um resultado para a gente poder fechar, porque esse aqui fecha inclusive o capítulo do livro, né? A gente vai passar para o capítulo 3, que é de regras de derivação, é o seguinte teorema, certo? Se uma função admite derivada em um ponto, ela é contínua nesse ponto, tá bom? Então, se f for derivável em x0, então f é contínuo em x0, tá bom? Lembrando, o que é ser contínuo em x0, gente?
o limite de f de x quando x tende a x0 é f de x0, tá bom? Ok? A gente precisa tomar cuidado, gente, que esse teorema não é simplesmente se, então, tá bom? Se ela é derivável, ela é contínua. Ela pode ser contínua em um ponto, mas não ser derivável nesse ponto. Você sabe me dizer um exemplo disso? É justamente o exemplo anterior, certo? Essa função f de x igual a módulo de x, ela é contínua em x igual a 0, certo? Se a gente lembrar um pouquinho do que a gente falou lá atrás, o limite de módulo de x quando x tende a 0, ele é 0. Isso é justamente o módulo de 0, certo? Então, ela é contínua em x igual a 0, mas não admite a derivada, certo? O que o teorema está falando é que se ela é derivável num ponto, então ela é contínua no ponto. Ela pode ser contínua sem ser derivável. Então, vamos deixar essa observação aqui. A recíproca, ou seja, o contrário, né, do teorema é falsa. Por exemplo, f de x igual a módulo de x é contínua em x igual a 0, porém não admite derivada, como a gente acabou de mostrar, tá bom? Em x igual a 0. Agora, uma pergunta é, por que esse teorema é verdadeiro, certo? Por que se ela tem derivada, ela é contínua, certo? Por que esse teorema é verdadeiro? Gente, se ela tem derivada, quer dizer que esse limite aqui existe, certo? Então, vou colocar assim, f é derivável em x0, então significa que esse limite aqui, ó, f' de x0 existe, certo? F de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tem x0, esse limite aqui existe, certo? Como que disso eu consigo mostrar? Porque o que a gente quer concluir, né? Vou até botar aqui botar uma interrogação de amarelo aqui. O que a gente quer concluir? Que o f de x0 é o limite de f de x quando x tende a x0. Isso é ser contínuo, certo? A gente quer concluir isso. Por que isso aqui é verdade, certo? Pelo seguinte, olha só. De fato, a gente tem o seguinte. Se eu fizer essa continha, ó, f de x menos f de x0, nós podemos escrever da seguinte maneira. Eu vou só pegar esse fator e vou multiplicar e dividir por x menos x0, né? Porque ele aparece na derivada aqui, certo? Então, eu posso pegar isso aqui, ó, e multiplicar digamos, essa expressão, vou pôr até de amarelo aqui, por x menos x0. E vou dividir por x menos x0. Vou pôr o parênteses aqui, porque eu estou multiplicando todo mundo, certo? Isso aqui vale se o x for diferente de x0, porque eu não posso dividir por 0, né? Ok? Então, a parte que está de amarelo, que ela dividido por ela é 1, né? Então, eu não estraguei nada. Bom, se isso acontece, o que a gente tem aqui? Se eu passar o limite dos dois lados, aqui vai aparecer justamente a derivada, certo? Então, o que eu tenho é o seguinte. O limite dessa expressãozinha de f de x menos f de x0, quando x tende a x0, esse é o que está à esquerda, certo? Isso vai ser igual ao limite desse da direita, tá bom? O limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, todo mundo aqui multiplicado por x menos x0, quando x tende a x0, certo? O limite do produto, a gente viu que a gente pode escrever como o produto dos limites, desde que os limites existam, certo? Mas esse limite aqui
Ele existe por hipótese. A gente está assumindo que esse limite existe, certo? Esse limite aqui, vou até então destacar ele aqui, ó. Esse aqui existe, certo? Esse aqui é um polinômio, vou pôr de verde, por exemplo, ele também existe, certo? Como os dois limites existem, então a gente pode escrever como um produto dos limites, certo? Então fica o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0, vezes o limite de x menos x0, quando x tende a x0. O primeiro limite, ele vale quanto? Vale o valor da derivada em x0, certo? Então, é f' de x0. O segundo limite vale quanto? Esse é um polinômio, a gente já falou que é contínuo. Posso só trocar o x pelo x0. Se eu troco o x pelo x0, fica x0 menos x0. Isso aqui vale 0. Se eu multiplicar por 0, aqui deu 0, certo? Então, se eu volto aqui, o que eu tenho à esquerda? Eu tenho que o limite de f de x menos f de x0, quando x tende a x0, vale 0. Então, vou pôr para cá, certo? Esse limite vale 0, certo? O limite da diferença é a diferença dos limites, certo? Então, o limite de f de x, quando x tende a x0, menos o limite de f de x0, quando x tende a x0, isso deu 0. Mas f de x0, gente, eu fiz do que na minha função? Eu troquei ela, o valor de x, por um número x0. Então, isso aqui é o quê? Uma constante, é um número, certo? O limite da constante, a gente aprendeu que é o quê? É a própria constante. Então, menos f de x0, isso é 0, certo? Agora, se eu passo esse que está negativo para o lado de lá, ele vai o quê? Positivo, certo? Então, esse limite de f de x, quando x tende a x0, é quem? F de x0. Isso significa o quê? Que a função é contínua em x, ou contínua, né? Contínua. Eu emendei o n com contínuo em x igual a x0, ok? Então, a gente acabou de provar que se uma função tem derivada num ponto, ela é contínua nesse ponto, tá? Então, é justificativo, né? O teorema não é imediato. E a gente também observou que a volta, a recíproca, é falsa, tá? Ela pode ser contínua em um ponto, porém não ser derivável nesse ponto, tá bom? Não admitir derivada nesse ponto, tá? Ok? Isso aqui, gente, fecha o capítulo e fecha... Aí fechar o... Ah, não, desculpa, faltou uma última observaçãozinha, tá bom? Eu ia falar que fecha o capítulo e a lista 4 que eu trouxe para vocês, mas faltou uma outra coisa que eu tinha chegado a comentar já no final da aula passada, que era o seguinte: nós podemos enxergar a derivada como uma função. Onde que está essa parte? Está aqui, ó. Nós podemos enxergar a derivada como uma função. Então, essa função derivada, ela admite outras derivadas, certo? Que a gente chama de derivadas de ordem superior. Então, uma função derivada, ela pode ser derivada novamente. Então, ela admite uma derivada da derivada. A gente chama de derivada segunda ou derivada de ordem 2. Essa de ordem 2 também pode admitir uma nova derivada. Então, você tem uma derivada de ordem 3 e assim vai, certo? Então, para fechar o capítulo, ficou faltando falar sobre um negócio que o livro chama de derivadas de ordem superior. Bom, são derivadas de derivadas, tá bom? O que é derivadas de ordem superior? Olha só, vamos antes de pôr qualquer definição, qualquer comentário, vamos pensar em exemplos que a gente já fez aqui, certo? Por exemplo, a gente comentou na aula de hoje a seguinte função. Olha só, eu tinha a função x, era x ao quadrado, que eu voltei lá, não lembro mais de cabeça. Essa função, x ao quadrado menos 8x mais 9, certo? Ok? O que a gente comentou aqui?
na aula passada e hoje a gente deu uma revisada. Essa função, qual é a derivada dela, certo? Nós vimos que a derivada dela é 2x menos 8, certo? Se eu pensasse na função g de x, 2x menos 8, eu poderia calcular a derivada dela, certo? Qual será a derivada de 2x menos 8? Qual será a derivada de 2x menos 8? Então, vamos calcular a derivada de 2x menos 8, certo? G' de x é o limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero. A g é 2x menos 8, certo? Então, fica limite de 2x mais h menos 8 menos 2x menos 8 sobre h quando h tende a zero, certo? Então, isso é o limite de 2x mais 2h menos 8 menos 2x mais 8 sobre h quando h tende a zero. E aí, ó, 2x mata menos 2x, menos 8 mata 8, certo? Sobrou quem? 2h sobre h. Quando h tende a zero, esse limite dá 2, certo? Só que ao invés, eu chamei de g só para falar assim, então o que a gente falou aqui, que a derivada dessa função dá 2, certo? É justamente a derivada da derivada, certo? O símbolo para a derivada da derivada, a gente vai chamar de f duas linhas de x. A derivada da derivada é 2, certo? A gente já viu que a derivada de função constante é 0, certo? Então, se eu quisesse calcular, se eu tivesse a função, se o h de x igual a 2, qual é a derivada dela? É 0, certo? Então, isso aqui é a derivada de ordem 3. 1, 2, 3 é 0, certo? Então, você tem derivadas de derivadas, ok? Então, para deixar isso registrado sem ser por meio de um exemplo, a gente tem o seguinte. Nós vimos que se f é derivável, então f' é uma função. A gente pode pensar no exemplo anterior, né? Olha, x ao quadrado menos 8x mais 9 é derivável, a derivada é 2x menos 8, uma função. Então, essa derivada admite uma nova derivada, certo? Ok? Qual é a derivada dessa derivada? A gente vai representar por f duas linhas de x, vai chamar derivada de ordem 2, tá bom? Então, dessa forma, f' admite derivada, sua própria derivada. E vamos denotar ela por denotada por... Eu escrevi f duas linhas, certo? O que é f duas linhas? É a derivada da derivada, certo? E esse processo pode seguir indefinidamente, certo? Por exemplo, o que é f3? É a derivada da derivada da derivada, certo? E aí esse monte de risco fica feio, certo? Então, sei lá, se por algum motivo você precisar calcular uma derivada de ordem superior, a gente usa fn para n maior do que 3, certo? O que é isso aqui? Isso é a derivada da anterior, certo? Então, por exemplo, o que é esse f4? É a derivada da de ordem 3, certo? Sei lá, o que é f10, um exemplo, a derivada. Tem funções que em algum momento para, tem outras que não acaba nunca. A gente vai ver regras de derivação que permite a gente calcular derivadas, digamos, de maneira mais simples, certo? Você vai ver que alguns, como polinômio, em algum momento ela se anula. Foi o exemplo dessa aqui, ó, x ao quadrado, certo? Quando a gente chegou na ordem 3, foi 0. A derivada de ordem 4 é 0, de ordem 5 é 0. Outras, como trigonométricas, por exemplo, a função seno, ela fica oscilando. A derivada de seno é cosseno. A de cosseno é menos seno. A de menos seno dá menos cosseno. E aí ela volta. Então fica repetindo, certo?
Outras, como a função exponencial, que eu acho que a gente vai conseguir falar no segundo horário, a derivada de e elevado a x é e elevado a x, então fica repetindo a vida toda, certo? Mas então, o que seria a derivada de ordem 10? É a derivada da derivada de ordem 9, tá? Então, são alguns exemplos, tá? Além disso, né, existem aquelas outras notações que eu passei para vocês. Se a gente escreve y igual a f de x, então a derivada primeiro é dy dx, né? Isso é o nosso y' ou f' de x. Como é que eu denotaria a derivada segunda, certo? Então, f duas linhas de x, ou y duas linhas, ou, então, se eu colocar d2y sobre dx2, tá bom? Então, derivei y duas vezes em relação a x, tá? Ah, professor, se fosse de ordem 3, então você ia escrever f3, y3 ou d3y, ok? fn, yn, tny, dny, dxn, ok? Então depende do seu problema, certo? Então, mais um exemplo aí, certo? Outro exemplo. Olha, a gente calculou a derivada, inclusive, dessa função, yx ao cubo menos x, certo? Nós vimos que era a derivada primeira, só que eu chamei de f' de x. Eu vou escrever y' aqui, tá? Era 3x menos 1. Vocês podem calcular aí, vocês vão ver que a derivada segunda, ela é 6x. Quem é a derivada terceira? É 6, tá? Então, aqui eu estou pondo já a resposta para vocês depois fazerem a continha com calma em casa. E a quarta, daí para frente, ela é 0, tá bom? Ok? Perguntas sobre essa parte aí? Ok? Aqui a gente precisa fazer a conta, tá? Como é que você faz a conta? Mesma coisa que a gente fez aqui, para esse limite aqui, por exemplo, tá? Só não vou fazer ele, mas sai direitinho, tá? O que a gente pode se perguntar é o seguinte, poxa, esse processo aqui, ó, daqui para cá, né? Pensa, aqui era 3x menos 1, certo? Aqui o que a gente tinha? 2x menos 8. São funções afins, né? Poxa, será que tem algum, ó, 2x menos 8 deu 2. Eu estou dizendo que 3x menos 1, aqui, desculpa, aqui tinha um 3x ao quadrado, né? Senão eu estou mentindo para vocês, né? Então deu 6x. Desse 6x chegou em 6. Será que existe alguma relação? Aqui agora faz sentido, né? Aqui não, né? Porque lá era quadrática, certo? Mas a gente pode tirar a relação ainda do quadrática aqui, só para voltar, então, para seguir um padrão. Poxa, a quadrática, 2x menos 8x mais 9 deu 2x menos 8. 2x menos 8 chegou em 2, certo? Aqui, 3x ao quadrado menos 1, estou dizendo que deu 6x. E o 6x, a derivada deu 6. Será que tem algum padrão, né? Então, assim, poxa, ficar repetindo esse processo sempre é algo chato, trabalhoso, certo? Então, isso motiva a gente tentar tirar alguns padrões, algumas regras de derivação. Por exemplo, eu não precisaria falar de regra de derivação, certo? Só para dar um exemplo, antes de mudar de capítulo aqui, um exemplo, o seguinte. Eu tenho a seguinte função, f de x é ax mais b, certo? Qual será a derivada dessa função? Isso aqui é uma regra de derivação que a gente está tirando. Se eu quiser derivar funções afins, eu vou dizer qual é a estrutura dessa derivada, certo? Poxa, eu posso aplicar a definição, né? Olha, f' de x é quem? É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. O que é f de x mais h? É trocar o x por x mais h. Então, ficar com a vezes x mais h mais b, certo? A nossa função, menos ax mais b sobre h quando h tende a zero, certo? Poxa, então esse a vai multiplicar todo mundo aqui. Vai ficar com a vezes x mais a vezes h mais b
menos AX menos B sobre H quando H tende a zero. Então, observa, AX cancela com AX, B cancela com menos B, certo? Então, o que nós temos aqui é o limite de quem? A vezes H sobre H quando H tende a zero. E isso dá A, certo? Vamos voltar, por exemplo, aqui, ó, nessa 2x menos 8. Sobrou quem aqui, ó? 2H sobre 2. É justamente o Azinho, certo? O que a gente acabou de dizer? Se você quer calcular qualquer derivada de uma funçãozinha afim, isso aqui dá o próprio o coeficiente linear da sua função, certo? Ok? Então, por exemplo, sei lá, se agora você precisa calcular a derivada de... Era 6x, no nosso exemplo lá, certo? Quem é a derivada de 6x? 6, certo? Ok, por isso que eu botei já 6 aqui, certo? Só que a gente vai ver outras, porque nem as funções nossas não são só funções afins, certo? Por exemplo, uma das consequências que a gente vai ver, aí eu vou passar lá para o capítulo, mas, por exemplo, vou deixar para vocês, poderia ser assim, ó, f de x é quem? Um polinômio de grau 2, ax ao quadrado mais bx mais c. Vocês podem verificar usando a definição que a derivada dessa função é 2 vezes ax mais b, certo? Então, por exemplo, se a nossa função for 3x ao quadrado menos 1, certo? Qual é a derivada dessa função? 2 vezes 3x, certo? O b não tem, né? Não tem quem está com x, então fica mais 0, certo? Então isso dá 6x, que é justamente o que eu tinha falado aqui para vocês, ó, né? 3x ao quadrado menos 1 dá 6x. Mas, por exemplo, essa nossa função aqui era x ao quadrado menos 8x mais 9, certo? X ao quadrado menos 8x mais 9, certo? Então, quem é a derivada dela? Desce o 2, 2 vezes x menos 8. Então, 2x menos 8. O que a gente fez, toda essa 2x menos 8, gente, é toda essa conta que a gente fez aqui, certo? Na verdade, a gente fez na aula passada. Cadê? Aqui, ó. Toda essa conta que a gente fez aqui, ó, quando a gente fez para um A qualquer, né? A gente chegou em 2A menos 8. Aí falou, vale para todo A, então 2x menos 8, certo? Então, existem diversas regras para diversas funções. Você poderia se perguntar, poxa, se eu tiver uma função trigonométrica, se eu tiver uma função exponencial, será que toda vez eu preciso ficar aplicando um limite? Sei lá, vou calcular a derivada de 2 elevado a x, de 3 elevado a x. Toda hora eu preciso repetir o processo? Vou calcular de um polinômio. Toda hora eu preciso repetir um processo? Não, você não precisa. Tem essas funções especiais, respeita algumas regras. E o que é legal? Se você sabe calcular algumas derivadas, sei lá, sei calcular uma derivada, sei calcular outra derivada, igual para o limite, sei calcular um limite e outro, eu sei calcular a soma dos limites, sei calcular o produto dos limites, certo? A mesma coisa. Se você sabe calcular a derivada de duas funções, sei lá, tem a multiplicação delas, então tem uma regra para como você calcula. Você não precisa calcular, fazer toda a multiplicação e calcular a derivada, tem uma regrinha para isso. Você sabe calcular uma derivada e outra, e tem uma divisão entre elas, então tem uma regra como você calcula a derivada de divisões, certo? Bem, então, esse aqui é a introdução do capítulo 3, que é de regras de derivação, que é da lista que eu trouxe no início da aula para vocês, tá bom? Então, o capítulo 3 do livro Sturz vai falar sobre regras de derivação. E o que é o nosso roteiro nesse aqui, certo? Quais tipos que a gente quer aprender a calcular, certo? Então, nós vamos trabalhar com o seguinte tipo. Vamos falar sobre como que você deriva uma função constante. A gente já viu que a derivada disso é zero, mas vou deixar registrado. Depois vamos falar sobre funções... Então, funções, né? Não função aqui, funções constantes. Funções polinomiais. Então, um exemplo de uma função polinomial, a gente falou de função afim e função quadrática, mas grau 3, grau 4, qualquer, né? Ok? Funções exponenciais. A gente quer tirar regras para essas funções.
Mais na frente, depois que a gente fala de função exponencial, a gente fala de funções logarítmicas também, tá? Mas, além disso, deixa eu só passar um roteirinho do que é o capítulo, que a gente está quase fechando esse primeiro horário, né? Nós vamos falar sobre funções trigonométricas. Poxa, você pediu, professor, nós falamos nos exemplos, né, de derivadas lá para trás, hora nenhuma eu falei sobre isso, certo? Mas, sei lá, se eu tenho uma função f de x igual a seno de x, qual será a derivada dela? Certo? Aqui, sei lá, se eu tiver uma função, né, do tipo a elevado a x, né? Qual é a derivada dela? Basicamente, a gente trabalhou com esses tipos de funções aqui até agora só, né? Ok? Funções logarítmicas. Então, sei lá, eu tenho uma função do tipo f de x, logaritmo de x na base b. Quem será a derivada dela? E aí, com essas aqui, gente, que é essencialmente os tipos de funções que a gente conhece, ou que a gente deveria ter estudado, por exemplo, lá em matemática elementar, você poderia pensar em combinações delas. Por exemplo, uma função polinomial, a gente viu x ao quadrado menos 2x, por exemplo, certo? Imagina que eu tivesse a seguinte função. Poxa, eu sei derivar um polinômio, eu tenho 2x menos 8 e 3x ao quadrado menos 1. Eu sei derivar cada uma delas. Será que eu sei derivar essa divisão? Certo? Porque, em tese, poxa, se eu sei derivar uma, sei derivar outra, a divisão entre elas, eu tenho que achar uma maneira de como fazer isso, certo? Para isso, a gente vai ver algumas coisinhas que chamam assim, a gente vai ver a regra do produto. Então, se eu conheço duas derivadas de duas funções, eu vou poder calcular a derivada do produto dessas funções. A regra do quociente, que é justamente, por exemplo, que eu acabei de falar. Então, se eu conheço duas funções, a derivada de uma função f e uma g, eu sei calcular f sobre g, certo? E aí a gente vai falar sobre funções compostas, chama regra da cadeia. E por fim, nós vamos falar sobre derivação implícita. Poxa, o que é derivação implícita? Vamos pensar aqui o seguinte, que eu tenho uma circunferência, certo? Eu tenho uma circunferência aqui. Um exemplo, fazendo um exemplo bem simplesinho. Eu tenho uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1. X e y. Existe uma equação que descreve essa circunferência. A equação é o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Eu nem sempre consigo isolar o y em função de x, exatamente, certo? Mas existe uma relação entre y e x aqui, certo? Então, y você pode escrever como uma função que dependa de x, mas nem sempre de maneira explícita, certo? Então, você consegue escrever implicitamente como algo que depende de x. Será que eu consigo derivar y em relação a x aqui? Certo? Então, nem sempre é possível. Vou chutar uma coisa aleatória aqui. Imagina que eu tenho a seguinte função, sei lá. Y é 3x ao quadrado y menos 2xy mais 3x sobre 2y mais 3, um exemplo. Então, como é que você poderia derivar explicitamente? Você passa todo o y para um lado, fala y é igual a alguma coisa de x. Isso está escrito de maneira explícita, certo? Ok? Aqui você às vezes não consegue, mas y ainda depende de x, está escrito de maneira implícita. Como derivar uma coisa como essa aqui, certo? Admitindo que y é uma função que dependa de x, certo? Ok? Então, nem sempre quando você modela problemas, você consegue escrever explicitamente em função, uma variável em função da outra. E é possível ainda derivar. Então, esse é o rolê. A lista que eu estou primeiro para vocês, a lista 5, ela trata só sobre esses dois aqui, tá? Não, mentira, sobre esses três primeiros aqui, tá? Então, a lista 5 abarca esses três primeiros aqui, tá? À medida que a gente for avançando, eu vou trazendo outras listas para vocês, tá bom?
A ordem não necessariamente vai ser essa, eu vou seguir a ordem do livro, tem que ver qual que é na sequência aqui, tá? Mas aí a gente vai falar sobre essas coisas. Pergunta sobre essa parte aí? Ok? Então, a gente faz um intervalinho e a gente volta para poder começar o capítulo 3 falando sobre derivadas de funções constantes, polinômios, tá bom? E aí a gente pode depois resolver alguns exercícios dessa lista 5 aí, tá bom? Vou dar uma pausa aqui na